Olá, tudo bem? Como foi a semana? Verão, né? E lógico, como todo verão, as chuvas são intensas no final do dia, no meio da tarde, enfim, vem judiando de algumas regiões, como sempre. E parece sempre uma grande novidade, e para quem vive é uma mesmice. Já todo mundo, algumas pessoas têm até medo dessa época do ano em função das chuvas, né? Em função do calor intenso, aquela tosse toda, aquece e acaba chovendo bem mais. Obrigado por você estar aí, obrigado pelo seu apoio, pelo seu incentivo, pela sua constância, pelas dicas que você vem me oferecendo com algumas solicitações, alguns pedidos, né, para que a gente possa conversar um pouco sobre alguns assuntos. E vou trazer um assunto aqui que também foi solicitado e agradeço muito a sua solicitação. Você sabe, né, que a empatia ela é importante, essa troca é fundamental. E nós vamos falar hoje do danado do Narciso, narcisista. Tem sentimento de grandeza, não tem empatia, sempre busca o privilégio, tem inveja, busca sempre o benefício para si próprio, desvaloriza os outros, busca e se preocupa com a própria beleza e não aceita críticas. Isto é famoso. É basicamente a cartilha, né, que se segue. Quais são os traços, né, de um narcisista? E o grande risco de hoje, né, é exatamente este comportamento excessivo. Mas o que é um narcisista? Narcisista é aquela pessoa focada só em si mesma. Gente, eu estava ouvindo uma música enquanto pensava no assunto. Vocês devem conhecer Sampa, Caetano Veloso. E lá pelas quantas, depois por favor, ouçam essa música, e lá pelas quantas vocês vão ouvir isto. Quando encarei frente a frente, não vi o meu rosto. Chamei de mau gosto, mau gosto, mau gosto, mau gosto. É que Narciso acha feio tudo que não é espelho. É a grande característica do Narciso. Tudo que está fora dele não presta, não serve. Ele é o melhor, ele é o maior. Ele se acha sempre o profundo conhecedor, o super inteligente. Não estou dizendo que não seja inteligente, mas busca sempre valorizar-se frente a todo mundo. Então ele tem sentimento de grandeza, é ufano nas suas expressões, não se condói com nada, não tem empatia, porque se você falar que está com dor de cabeça, não interessa a sua dor de cabeça, interessa a minha cabeça, e ela é a melhor. Sempre buscando privilégio, só vai se unir às pessoas que são top, porque ele tem que mostrar sempre a sua própria grandeza. Tem uma profunda inveja, tudo aquilo que você possa conquistar. Para um narciso, a inveja é maior, ele tem que buscar ser o melhor sempre, em qualquer circunstância, e sempre está buscando os próprios benefícios. Tudo o que faz é em função de si mesmo. Tudo o que faz é em função do seu próprio conforto. Extremamente preocupado com a própria beleza. E não aceita crítica, não. Esse termo narcisista, veio da mitologia, né? O jovenzinho nasceu bonitinho. Já começou daí a miséria. Nasceu bonitinho, cresceu bonitinho. E às vezes a gente nasce bonitinho e não sustenta a beleza, né, até X idade. Tem que passar pela adolescência, que é um transtorno.
Mas o jovenzinho cresceu na beleza pura. E ele sempre desvalorizava as pessoas, ele não queria saber de ninguém. E quando chegou na adolescência, as menininhas querendo conquistar o galante, ele sempre humilhava as pessoas, sempre... Tarará. Na mitologia diz que ele encontrou, certa vez passeando pela floresta, uma deusa chamada Eco. Sabe Eco? Quando chega aquele vale e fala eu. O Eco. A Eco se apaixonou por Narciso e, logicamente, não deu certo. Ela ficou terrivelmente magoada e pediu a Zeus que castigasse aquele tiranossauro, né, chamado Narciso. E num outro dia, ele passeando pelo bosque, ele viu uma nascente. E ele se aproximou, debruçou-se sobre o lago e se apaixonou pela imagem que ele viu, que é a própria imagem. Diz na história que a paixão por não ser correspondida, isso o deprimiu profundamente e ele não conseguiu sobreviver, né? E que faleceu ao lado do lago, querendo que aquela imagem também se apaixonasse por ele, como ele se apaixonou por si próprio. Então, a patologia, porque é uma patologia, o excesso, porque nós temos um momento em que sim, a gente tem que se cuidar, a gente tem que se reconhecer, a gente tem que se valorizar. O excesso é que é o porém, que é o que acontece com o nosso herói, né? O Narciso. Então ele tem assim, ele não sabe lidar com os afetos, ele não tem afeto. Se você fala para um narcisista, nossa, você teve um gesto bom, é lógico que eu tive. É irritante, gente, conviver com uma pessoa dessa. Também a família precisa ter acompanhamento, como o narcisista precisa do tratamento, que seria terapêutico, mais medicamentoso e essa coisa toda, porque é insuportável. Normalmente, as pessoas que convivem com uma pessoa com essas características precisa ter a sua estima, isto é, a consciência de si, muito bem afiada, porque essa pessoa vai tratar de te colocar abaixo do lixo. Sempre vai buscar os privilégios que lhe correspondem. Sempre. É uma coisa muito complicada de viver, tanto com a criança, que pode acontecer na idade, né, infantil, começar as características, né, elas vão gritando à medida do desenvolvimento. Acomete mais, segundo as estatísticas, mais homens do que mulheres, mas é muito complicado, é muito dolorido para conviver ao lado de um narcisista, muito. Exatamente por não ter referência a outra, né? Não saber relacionar-se com outra pessoa. Eu sou o eu absoluto. Eu sou eu. Você não é nada. Qualquer coisa que não venha de mim, nada serve. Que tá lá no Sampa, né? Encarei na Avenida Ipiranga com a São João, quando encarei frente a frente, não vi o meu rosto. O meu rosto. Então, tudo que o Narciso busca é exatamente o reflexo de si mesmo. Que coisa pior que isso? É tudo, né? Essa mania de bater selfie de si, né? Essa coiseira toda, foto assim, foto assado, fica no exagero, obviamente, isso é perigoso. Porque é a exaltação de si mesmo. O outro também existe. O outro precisa ser valorizado. O outro precisa ser compreendido. O outro precisa da minha comunicação. E a preocupação maior de Narciso é consigo mesmo. Então ele passa a ser um tirano, arrogante.
e senhor de si. Busca o afeto apenas para ter uma pessoa que possa enaltecê-lo, reconhecê-lo. Os seus feitos são sempre maravilhosos. Então ele passa a criar um mundo ideal, que é o dele, que é o perfeito. Nada que não venha dele não serve. Busca a perfeição física. O porém, né, um cuidado de hoje em dia. E essa, eu tenho que ser mais bonita, eu tenho que ser o melhor, eu tenho que estar. E isso causa inveja se uma outra pessoa está mais bonita que eu, ou se chama mais atenção que eu, ou que o meu assunto não seja importante, essa coisa que tais. Tem um vocabulário verbal com isso muito agressivo. Porque quando humilha o outro, sempre agride. Sempre agride, obviamente. Trapaceia, gente. O narcisista trapaceia. Por quê? Trapaceia para obter os privilégios, para atingir seus objetivos, de ser o destaque, de ser o maior, de ser o expoente maior de onde está. E muitas vezes faz até de vítima, porque as coisas não acontecem da forma como ele quer. Porque a realidade é essa. O mundo não é como eu quero, não é como você quer. Ele é como é. E nós aprendemos a viver com isso, com as nossas imperfeições, com os nossos limites, com as nossas atitudes. Não existe generosidade no narcisista, não existe empatia. Qualquer coisa que você possa fazer não serve, não presta, não é superior a ele. Se você faz alguma coisa, ele é capaz de guardar a mágoa, a raiva, e vai para a vingança, nem que leve anos. Por quê? Você naquele dia, há 20 anos atrás, fez isso ou fez aquilo, papapi, papapó. Ele vai para a vingança. Então a vingança faz parte do comportamento narcisista. Ele precisa, logicamente, do tratamento, da terapia, para encarar-se. Encarar-se não é ficar contemplando a própria imagem, mas ver aquilo que ele está fazendo. E nada, né? Nada é bonito porque não está com a minha estampa, minha face, nada. Por isso que o narcisista, ouve só as próprias palavras, tal qual o eco. São as próprias palavras, são os próprios elementos, a própria verdade que ele acredita ser a maior. Tudo exige uma medida certa. E o narcisista, não. Ele dá a medida e o mundo tem que ser como ele determina e preconiza. Olha que horror, não é? Se você conhece, se você vê, logicamente, se você falar que o narcisista precisa de tratamento, ele vai te internar. Então tome cuidado. Tenha em si a certeza do que você é. Esse é o caminho seguro. Tem uma série na TV, gente, que também circulando na TV, encontrei. Não sei se vocês já viram, é o tal do Big Bang Teoria. Big Bang. Ali tem os personagens, né? O Sheldon. Ele é um narcisista puro. Procure assistir. Fica-se irritado só de assistir e ver o próprio comportamento da criatura. As
Experimenta assistir isso, dá uma rodada aí e acha o Big Bang. Você vai ver que o Sheldon é um narcisista puro. Esse personagem está magnífico, ele mostra realmente como se comporta. Com os amigos é um rapaz, um cientista, inteligente sim, essa coisa toda. Só que a forma como ele humilha, a forma como ele é o absoluto, ilustra bem tudo isso que eu estou colocando aqui agora. Experimenta assistir e ouça também Sampa, para você relembrar esse trecho, o que é um narcisista. Narcisista, gente, ao mesmo tempo que dá esta preocupação, conviver com um dá muita raiva. Confesso que dá uma raiva danada. Por isso que você precisa estar firme nas suas pernas. Identificar, ou distancia, ou, se possível, indique um tratamento, essa coisa que tá. Se você se for laçada nessa armadilha, por favor, busque o seu tratamento. É fundamental e é importante. Ok? Alguma coisa acontece no meu coração. E a profunda gratidão de estar aqui. Participe. Mande as suas sugestões. Com certeza vamos dar uma pincelada nos assuntos. Mas alguma coisa estaria aqui. Uma ótima semana. Cuide-se, vamos preparar para o carnaval, né? Cuide-se. Beijo grande.